Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo e comenta aí de qual cidade você está vendo essa história. Um caminhoneiro viúvo e solitário salva uma jovem misteriosa de um afogamento e descobre que ela foge do próprio pai, um fazendeiro poderoso e cruel. A partir daí, começa uma fuga perigosa por estradas desertas, perseguições intensas e segredos sombrios. Até que a luta pela liberdade se transforma também em uma chance de recomeçar. O ronco do motor do meu Scania era o único som que me acompanhava há 3 anos. 3 longos anos desde que enterrei a Maria e minha vida virou essa estrada sem fim, carregando frete de um canto a outro desse Brasil que não acaba nunca. Era madrugada quando passei por Bom Jesus da Lapa, descendo em direção ao interior da Bahia. O calor ainda mordia a pele mesmo com as janelas abertas. Cheiro de poeira e diesel misturado com aquela umidade pesada que antecede a chuva. No painel, a foto da Maria balançava com os solavancos da estrada mal conservada. 52 anos nas costas, cabelos grisalhos que ela sempre dizia que ficavam bonitos no sol. Agora, só restavam as lembranças dela arrumando minha marmita antes de cada viagem, pedindo para eu ter cuidado nas curvas da serra. Volta logo, João, ela sempre falava na porta. Eu voltava, sempre voltei. Até o dia que foi ela quem partiu, levada por um câncer silencioso que nem os médicos de Salvador conseguiram parar. A estrada BR-349 cortava a madrugada como uma cicatriz escura. Poucas luzes, muito mato dos dois lados. Estava carregando adubo para uma fazenda perto de Caetité quando vi as primeiras gotas no para-brisa, chuva chegando. Parei o caminhão numa curva próxima a um riacho. A água correndo baixinho me lembrou do som que a Maria fazia lavando louça na pia lá de casa. Desliguei o motor. O silêncio pesou nos meus ombros como sempre pesava. Peguei a garrafa d'água morna do banco e desci para esticar as pernas. O chão estava úmido, folhas molhadas grudando na bota. Ia só lavar o rosto naquele riacho quando escutei vozes vindas da mata fechada. Não era conversa normal, era grito, era choro. Uma voz de homem, grossa, raivosa. Uma voz de mulher, ou talvez menina implorando. Meu coração disparou. Na estrada, a gente aprende a não se meter em confusão alheia. Mas também aprende que tem coisas que a consciência não deixa passar. Caminhei devagar entre os galhos, tentando não fazer barulho. A lua cheia iluminava a clareira à frente. Foi quando vi um homem alto, uns 60 anos, empurrando uma menina em direção ao riacho. Ela tinha no máximo 20 anos, cabelos castanhos grudados no rosto molhado de lágrima. Usava um vestido branco simples, como se tivesse saído de casa sem pensar em nada. "Não, pai, por favor", ela gritava, mas a voz saía fraca, desesperada. "Você me envergonhou demais, Ana Cristina. Agora vai pagar por isso." O homem a segurava pelo braço com força. Vi a marca dos dedos dele na pele dela, mesmo na penumbra. Minha respiração ficou pesada, as mãos tremeram. "Pai, eu não fiz nada, eu juro que não fiz nada." Mentirosa. Perdeu a honra da família. Agora perdeu o direito de viver também. Ele a empurrou com tanta força que ela caiu de joelhos na beira da água. O coração da menina disparava tanto que eu conseguia ouvir dali de onde estava. Ou talvez fosse o meu. "Você vai morrer como deve morrer uma filha desonrada, afogada." A menina tentou correr, mas ele a segurou pelos cabelos e empurrou a cabeça dela para dentro do riacho. A água espirrou. Ela se debatia, engasgando, lutando para respirar. Não pensei. O corpo reagiu antes da cabeça. "Ei! Pare com isso!" Saí correndo da mata, gritando feito louco. O homem se assustou, largou a menina e olhou na minha direção. Ana Cristina tossiu, vomitou água, lutando para puxar ar. "Sai fora, caminhoneiro. Isso não é da sua conta." "É sim minha conta. Ninguém merece morrer assim." Ele era maior que eu, mais novo também.
Mas tinha uma coisa nos olhos dele que conhecia bem: covardia disfarçada de raiva. Homem que bate em mulher sempre é covarde no fundo. Essa aí é minha filha, faço o que quiser com ela. Não, senhor, não faz. A menina se arrastou para fora da água, tremendo, toda encharcada. Olhou para mim com um medo misturado com esperança que quase partiu meu peito no meio. O homem deu um passo na minha direção, mas eu já tinha pego um galho grosso do chão. 3 anos de raiva represada pela morte da Maria, pela solidão, pela vida que não fazia mais sentido. Tudo veio à tona naquele momento. Tenta, que você vai ver. Ele hesitou, olhou para a filha, para mim, para o galho na minha mão, cuspiu no chão. Isso não acabou. Você não sabe com quem está se metendo. Então me conta. Antônio Ferreira, dono de metade das terras desse pedaço da Bahia. E você acabou de assinar sua sentença de morte. Virou as costas e saiu caminhando pela mata, sem olhar para trás. O barulho dos passos dele sumiu entre as árvores. Ficamos eu e a menina, ela tremendo na beira do riacho, eu ainda segurando o galho, não acreditando no que tinha acabado de acontecer. Moça, você tá ferida. Ela me olhou, limpou o rosto com as costas da mão. Os lábios tremiam, mas ela tentou falar. Eu não tenho para onde ir. Ele vai me matar. Não enquanto eu estiver por perto. Não sei de onde saíram essas palavras. Não sei por que falei isso. Talvez porque ela me lembrava da Maria quando era nova. Talvez porque fazia 3 anos que eu não protegia ninguém de nada. Como você se chama? Ana Cristina, ela disse, a voz ainda fraca. Ana Cristina Ferreira. Eu sou João Mendes. Vem, menina. Vamos sair daqui antes que ele volte com mais gente. Ajudei ela a se levantar. Estava gelada, tremendo da cabeça aos pés. Tirei minha jaqueta jeans e coloquei nos ombros dela. Era grande demais, mas pelo menos ia esquentar um pouco. Caminhamos até o caminhão em silêncio. Ela olhava para trás de vez em quando, como se esperasse ver o pai aparecendo na escuridão. Eu também olhava. Homem como Antônio Ferreira não desiste fácil. Ajudei Ana Cristina a subir na boleia. Ela se encolheu no banco do passageiro, ainda tremendo. Liguei o motor, engrenei a primeira e demos o fora dali. No retrovisor, vi a clareira sumindo na escuridão. Mas sabia que aquilo era só o começo. Sabia que tinha acabado de mudar minha vida para sempre. E pela primeira vez em 3 anos, não me senti completamente sozinho na estrada. Rodamos por mais de 1 hora em silêncio. Ana Cristina estava encolhida no banco, ainda vestindo minha jaqueta que ficava enorme nela. De vez em quando eu olhava de canto de olho. Ela não parava de tremer, mesmo com o calor que fazia dentro da cabine. O combustível estava acabando e eu conhecia um posto de gasolina pequeno, uns 40 quilômetros à frente, na entrada de Urande. Lugar discreto, família boa. Dona Zilda, a dona, não fazia pergunta demais para caminhoneiro que chegava de madrugada. Moça, eu disse baixinho, sem tirar os olhos da estrada. A gente precisa parar para colocar diesel. Você quer alguma coisa? Água, um café? Ela demorou para responder. Quando falou, a voz saiu rouca. Por que você me ajudou? A pergunta me pegou de surpresa. Diminuí a velocidade pensando na resposta certa. Não sei. Acho que era o certo a fazer. Mas você não me conhece, não sabe nada sobre mim. Sei que você estava prestes a morrer e sei que você não merecia. Ela limpou o nariz na manga da jaqueta, fungou baixinho. Você não entende. Meu pai, ele tem muito poder por essas bandas, muito dinheiro. Quando ele quiser, vai mandar os homens dele atrás de você, atrás de nós. Senti um nó no estômago, mas tentei não demonstrar. Então a gente vai ter que ser mais esperto que eles. O posto apareceu na nossa frente, pequeno e amarelado, com 2 bombas velhas e uma lojinha de conveniência que mais parecia a sala da casa de alguém. Estacionei longe dos faróis de segurança, numa sombra. Você fica aqui. Vou só abastecer e comprar alguma coisa para comer. Não sai do caminhão por nada, ouviu? Ela acenou com a cabeça.
Vi que estava com medo, mas era um medo diferente de antes. Não era mais desespero, era cautela. Desci e cumprimentei o Zé, filho da dona Zilda, que estava de plantão na madrugada. E aí, João, faz tempo que não passa por aqui. Pois é, Zé, tô indo para Vitória da Conquista. Precisa de uma abastecida completa. Enquanto ele colocava o diesel, entrei na lojinha e peguei 2 marmitas prontas, água, refrigerante e um maço de biscoito. Dona Zilda estava no balcão contando dinheiro. Como vai, João? E a Maria? O peito apertou como sempre apertava quando alguém perguntava. 3 anos e ainda doía como no primeiro dia. A Maria morreu, Dona Zilda. Faz um tempo já. Ai, meu filho, me desculpa, não sabia. Tudo bem, a senhora não tinha como saber. Paguei tudo e voltei para o caminhão. Ana Cristina estava exatamente onde eu tinha deixado, olhando pelo retrovisor como se esperasse ver alguém chegando. Trouxe comida, falei, oferecendo uma das marmitas. Não tô com fome. Você precisa comer. Quando foi a última vez? Ela pensou por um momento, como se fosse difícil lembrar. Ontem de manhã, acho. Então come. Não vou deixar você desmaiar na minha boleia. Ela abriu a marmita devagar. Era arroz, feijão, carne de sol e macaxeira. Comida simples, mas cheirosa. Começou a comer pequenas garfadas, devagar, como se não tivesse certeza se o estômago ia aceitar. Saímos do posto e peguei uma estrada secundária que conhecia bem. Ia dar uma volta maior, mas era mais segura. Menos movimento, menos chance de encontrar os homens do tal Antônio Ferreira. João, ela disse, depois de comer metade da marmita. Fala, você perguntou por que meu pai queria me matar. Perguntei, mas se você não quiser falar... Não, você merece saber, depois de tudo. Ela fechou a marmita, limpou a boca no guardanapo. Respirou fundo antes de continuar. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Deixou uma herança grande. Terras, gado, dinheiro, tudo em meu nome, porque ela desconfiava do meu pai. Dizia que ele só casou com ela por interesse. Escutei em silêncio, mantendo os olhos na estrada escura. Durante esses anos todos, meu pai administrou tudo como se fosse dele. Eu era menor de idade. Depois ele disse que eu não entendia de negócio. Sempre arrumava uma desculpa para não me deixar mexer no que era meu. E agora? Agora eu fiz 21 anos, ontem. E ontem também chegou uma carta do cartório, dizendo que eu podia assumir a herança oficialmente, sem precisar de autorização dele. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça. Por isso ele quis te matar. Ele falou que eu tinha desonrado a família, que tinha perdido a pureza. Mentira, eu nunca fiquei com homem nenhum. Mas era a desculpa que ele precisava. Na cabeça dele, filha desonrada não merece herdar nada e morta não pode herdar também. Senti uma raiva subindo do fundo do peito. Raiva de homem que usa a religião para justificar cobiça. Raiva de pai que mata a própria filha por dinheiro. Quantas terras a sua mãe deixou? 3 fazendas grandes, mais de 5.000 cabeças de gado. E tem uma conta no banco que eu nunca soube quanto tem. Jesus Cristo. É muito dinheiro, João. Muito mesmo. Por isso ele não vai desistir fácil de me achar. Paramos num posto de gasolina abandonado para descansar um pouco. Ana Cristina deitou no banco, usando minha jaqueta como cobertor. Eu fiquei acordado, fumando um cigarro, pensando em tudo que ela tinha contado. 3 fazendas, 5.000 cabeças de gado, uma herança que eu nem conseguia imaginar o tamanho, e um homem disposto a matar a própria filha para ficar com tudo. João, Ana Cristina falou baixinho, quase sussurrando. Oi, você acha que eu vou conseguir sair dessa viva? Olhei para ela. Mesmo na penumbra, conseguia ver o medo nos olhos dela. Era um medo diferente do que vi no riacho. Era o medo de quem sabe que a luta está só começando. Acho, eu disse, mas não vai ser fácil. Eu não quero que você se machuque por minha causa. Deixa eu me preocupar comigo. Ela ficou quieta por um tempo. Pensei que tinha adormecido.
Mas depois de uns minutos, ela falou de novo. Sua esposa, como era o nome dela? Maria. Ela era como você? Como assim? Corajosa, disposta a ajudar quem precisa. Pensei na Maria, na forma como ela cuidava dos vizinhos quando alguém ficava doente, na comida que sempre sobrava para quem aparecesse na nossa porta com fome. Ela sempre foi melhor que eu nisso. Tenho certeza de que ela ficaria orgulhosa de você hoje. Essas palavras fizeram algo no meu peito que eu não sentia há muito tempo. Não era só saudade, era uma coisa boa, quente. Como se a Maria tivesse mandado Ana Cristina falar isso para mim. Tenta dormir, eu disse. Ainda temos muito chão pela frente. Ela se aconchegou melhor no banco. Em alguns minutos, a respiração dela ficou regular. Dormiu. Fiquei ali, fumando e planejando o nosso próximo passo. Precisávamos de um lugar seguro. Precisávamos de ajuda. E mais que tudo, precisávamos provar que Ana Cristina era a verdadeira dona daquela herança. O problema é que eu não fazia ideia de por onde começar. Na estrada escura, um vento quente balançou as folhas das árvores. Parecia que até a natureza sabia que a tempestade estava só começando. Acordei com o barulho de motor. Não era o meu. O Scania estava desligado. Era outro som, mais longe, mas se aproximando. Olhei para o relógio no painel. 5:30 da manhã. O sol ainda não tinha nascido completamente. Ana Cristina dormia encolhida no banco do passageiro, respirando baixinho. 3 horas de sono tinha sido o máximo que consegui. A cabeça pesava, mas o instinto gritava que alguma coisa não estava certa. O barulho de motor ficou mais alto. Eram 2 carros, talvez 3, vindo pela estrada principal, na nossa direção. Ana, sussurrei, balançando o ombro dela devagar. Ana, acorda. Ela abriu os olhos assustada, olhou em volta sem entender onde estava. Por um segundo, vi o pânico no rosto dela, até a memória voltar. O que foi? Tem carros vindo. Muitos carros. Ela se endireitou no banco, escutou por alguns segundos. O som estava mais próximo agora. É ele, ela disse, a voz tremendo. Meu pai conseguiu nos achar. Liguei o motor sem acender os faróis. O Scania roncou baixinho, mas o barulho parecia alto demais na quietude da madrugada. Engrenei a primeira devagar, saindo do posto abandonado pelas laterais, tentando ganhar a estrada secundária antes que nos vissem. No retrovisor, 3 pares de faróis apareceram na curva, carros grandes, Hilux ou algo do tipo, acelerando. Eles nos viram, Ana Cristina disse, olhando pelo espelho do lado dela. Segura aí. Pisei no acelerador. O Scania não era carro de corrida, mas tinha força. Na estrada de terra, com o peso do adubo atrás, conseguia manter uma velocidade boa. O problema era que eles tinham 3 carros e conheciam a região melhor que eu. O primeiro carro se aproximou pela nossa esquerda, tentando nos fechar. Vi um homem baixo no banco do carona, apontando alguma coisa na nossa direção. Não era arma, parecia um rádio. Eles estão se comunicando, falei para Ana Cristina. Devem ter mais gente na frente. João, eu não quero que você se machuque por minha causa. Já falei que isso é problema meu. Fiz uma curva fechada à direita, entrando numa estrada ainda mais estreita. Conhecia aquele caminho. Levava a uma ponte velha sobre o Rio de Contas. Se conseguíssemos atravessar, talvez ganhássemos tempo. O segundo carro tentou nos cortar na curva, mas calculou mal. O Scania era pesado demais para parar rápido. Bati na lateral traseira dele, mandando o carro para a vala. 1 a menos. Caralho! Ana Cristina disse, segurando no painel. Primeira vez que ouvi ela falar palavrão. Em outras circunstâncias, talvez até achasse graça. A ponte apareceu na nossa frente. Era velha mesmo. Madeira escura com algumas tábuas soltas. Mas estava segura. Tinha passado por ali fazia uns 2 meses, carregando milho. Diminuí a velocidade para atravessar. O Scania balançou nas tábuas soltas, mas aguentou. Do outro lado, acelerei de novo.
Os 2 carros restantes pararam antes da ponte. Vi no retrovisor. Eles estavam hesitando, não sabiam se a ponte aguentava o peso deles. Conseguimos, Ana Cristina disse, sorrindo pela primeira vez desde que a encontrei. Foi quando vi o 3º grupo, 2 Hilux, esperando do outro lado da ponte, bloqueando a estrada. Homens de chapéu descendo dos carros, se posicionando. Filho da puta, murmurei. Ana Cristina olhou para frente e o sorriso morreu no rosto dela. Eles sabiam que a gente ia vir por aqui. Parei o caminhão a uns 100 metros dos carros. Não tinha para onde ir. Atrás, a ponte. Na frente, os homens do Antônio Ferreira. Dos lados, mata fechada. Um dos homens caminhou na nossa direção. Era magro, moreno, usava uma camisa xadrez e botas de couro. Tinha uma pistola na cintura, mas não estava empunhando. Desci do caminhão devagar, as mãos bem visíveis. O que vocês querem? A menina, ele disse, parando a uns 5 metros de distância. Só a menina. Você pode ir embora. Não. Olha, caminhoneiro, você parece gente boa. Não precisa morrer por causa disso. E ela precisa? O homem deu de ombros, como se a resposta fosse óbvia. Ela desobedeceu o pai dela. Trouxe desonra para a família. Isso não se faz. Que desonra que nada. Ela não fez nada de errado. Não é da sua conta julgar. Olhei para trás. Ana Cristina estava na janela do caminhão, ouvindo tudo. O medo tinha voltado aos olhos dela, mas havia outra coisa também. Determinação. E se eu não entregar ela? O homem suspirou, como se estivesse cansado da conversa. Aí a gente vai ter que resolver isso do jeito difícil. Foi quando Ana Cristina desceu do caminhão. Chega! Ela gritou, caminhando na nossa direção. Chega dessa palhaçada toda. Ana, volta pro caminhão, eu disse. Não, João. Não vai ter mais gente morrendo por minha causa. Ela parou ao meu lado, olhou o homem nos olhos. Eu vou com vocês, mas deixem ele ir embora. Ana Cristina, não seja idiota. É a única forma, João. Você já fez demais. O homem sorriu, satisfeito. Agora você está falando com sensatez, menina. Mas eu tenho uma condição, ela continuou. Você não está em posição de fazer condição nenhuma. Tenho, sim. Vocês me querem viva, não é? Porque morta eu não assino papel nenhum. O sorriso do homem murchou um pouco. Que condição? Quero falar com meu pai, pessoalmente, antes de assinar qualquer coisa. Ele não quer falar com você. Então não assino nada e a herança fica bloqueada para sempre. O homem ficou em silêncio por alguns segundos pensando. Pegou o rádio da cintura. Patrão, é o Josué. A menina quer falar com o senhor antes de assinar os papéis. É, pessoalmente. Sim, senhor. Desligou o rádio, olhou para Ana Cristina. Ele vai receber você na fazenda, hoje à tarde. E o João? O João vai embora e esquece tudo isso. Ana Cristina me olhou, os olhos marejados. Desculpa, João. Desculpa por ter envolvido você nisso. Ana, não vai dar certo. Seu pai não vai mudar de ideia só porque vocês vão conversar. Eu sei, mas pelo menos você fica vivo. O homem perdeu a paciência. Chega de conversa. Vamos. Ele fez sinal para os outros homens. 2 deles vieram buscar Ana Cristina. Ela não resistiu. João, ela disse quando a estavam levando. Se eu não voltar, lembra da história que eu contei sobre a herança da minha mãe. Não deixa isso morrer comigo. Ana, mas eles já a estavam colocando num dos carros. O motor ligou, levantando poeira. Josué se aproximou de mim. Você tem 1 hora para sair daqui e nunca mais voltar. Se a gente te ver por essas bandas de novo... Não terminou a frase. Não precisava. Os carros foram embora, levantando uma nuvem de poeira vermelha que demorou para assentar. Fiquei ali parado, sozinho na estrada, vendo eles sumirem no horizonte. Voltei para o caminhão e sentei no banco do motorista. O banco do passageiro ainda estava amassado, do jeito que Ana Cristina tinha dormido. Minha jaqueta estava ali, com o cheiro dela. Por um momento, pensei em fazer o que eles mandaram. Ir embora, voltar para a estrada,
esquecer tudo isso. Fazia 3 anos que eu só pensava em mim mesmo, na minha dor, na minha solidão. Mas as palavras da Ana Cristina ficaram ecoando na minha cabeça. Não deixa isso morrer comigo. Liguei o motor e dei meia volta. Não ia embora. Não dessa vez. Se Antônio Ferreira queria guerra, ia ter guerra. Só que dessa vez ele não estava lidando com uma menina assustada. Estava lidando comigo. Parei o caminhão numa estrada de terra batida, uns 15 quilômetros de onde os homens do Antônio levaram Ana Cristina. Precisava pensar, precisava de um plano, mas a cabeça estava uma confusão de raiva, medo e algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Desliguei o motor e desci para esticar as pernas. O sol já estava alto, queimando a pele mesmo na sombra rala de uma aroeira. Acendi um cigarro e tentei organizar os pensamentos. Ana Cristina estava na fazenda do pai. Um homem que tinha mandado matar a própria filha não ia pensar 2 vezes antes de cumprir a ameaça. Eu tinha até o final da tarde, talvez menos. O problema era que eu não conhecia a fazenda. Não sabia quantos homens Antônio Ferreira tinha. Não sabia nem onde ficava o lugar direito. Peguei o celular e liguei para Dona Zilda, do posto onde paramos na madrugada. Alô? Dona Zilda, é o João, o caminhoneiro que passou aí essa madrugada. Oi, João, tudo bem? Tudo. Escuta, a senhora conhece um tal de Antônio Ferreira? Diz que tem fazenda por essas bandas. Silêncio do outro lado da linha. Quando ela voltou a falar, a voz estava diferente. João, por que você está perguntando isso? É uma longa história, Dona Zilda. Meu filho, esse homem é perigoso, muito perigoso. Ele já mandou sumir gente por muito menos do que uma pergunta. A senhora sabe onde fica a fazenda dele? João, pelo amor de Deus, não se meta com Antônio Ferreira. Dona Zilda, eu preciso dessa informação. É questão de vida ou morte. Outro silêncio longo. Ouvi ela suspirar do outro lado. A fazenda fica na BR-030, uns 40 quilômetros depois de Igaporã. Tem uma porteira grande de ferro com o nome Fazenda São Bento. Mas João? Obrigado, Dona Zilda. João, espera. Esse homem tem mais de 20 vaqueiros trabalhando para ele. E todo mundo sabe que não são só vaqueiros, se é que você me entende. Entendi perfeitamente. Obrigado mesmo, Dona Zilda. E se alguém perguntar, a senhora nunca falou comigo. Desliguei o telefone e voltei para o caminhão. 40 quilômetros depois de Igaporã. Fazenda São Bento. Mais de 20 homens armados. Abri o compartimento debaixo da cama da boleia e peguei meu revólver 38. Era velho, mas funcionava bem. Tinha comprado fazia uns 10 anos, quando começou a ter muito assalto na estrada. Nunca precisei usar em gente, só para espantar cachorro brabo e dar tiro pro alto quando sentia que alguém estava seguindo o caminhão. 6 balas, contra mais de 20 homens. Sentei no banco do motorista e fechei os olhos. Foi quando as lembranças vieram. A Maria, 3 dias antes de morrer, segurou minha mão no hospital e disse: João, promete uma coisa para mim. Eu prometi antes mesmo de saber o quê. Se algum dia você encontrar alguém que precise de ajuda de verdade, você ajuda, sem pensar em você. Promete? Prometo, amor. Você tem um coração bom, João. Não deixa a tristeza matar esse coração. Ela morreu na madrugada do dia seguinte. Eu segurei a promessa por 3 anos, mas nunca tinha aparecido ninguém que precisasse de ajuda de verdade. Até ontem. Liguei o motor e segui em direção a Igaporã. No caminho, parei num posto e comprei mais munição, uma corda, uma lanterna e um alicate. Não sabia para que ia servir, mas instinto de caminhoneiro dizia que sempre era bom ter ferramenta à mão. O dono do posto, um homem gordo e simpático, me cumprimentou como se fôssemos velhos conhecidos. E aí, amigão? Viagem longa? Mais ou menos. Escuta, você conhece a Fazenda São Bento, do Antônio Ferreira? A simpatia do homem sumiu na hora. Ele olhou em volta, como se alguém pudesse estar escutando. Por que você quer saber?
Negócio. Que tipo de negócio? Inventei a primeira mentira que veio na cabeça. Ele encomendou uma carga de adubo. Eu tô perdido, não acho a entrada. O homem me olhou desconfiado, mas depois deu de ombros. 40 quilômetros para frente, depois da ponte sobre o rio Brumado. Tem uma placa pequena, quase não dá para ver, mas meu conselho é: entrega a carga e sai de lá rapidinho. Por quê? Porque esse homem não gosta de estranho na propriedade dele. E quando Antônio Ferreira não gosta de alguém... Não terminou a frase, mas o recado estava dado. Paguei as coisas e voltei para a estrada. O coração batia mais rápido conforme me aproximava da fazenda. Não era medo exatamente, era uma mistura de adrenalina e determinação que não sentia há muito tempo. Parei o caminhão uns 15 quilômetros antes da entrada da fazenda, escondido atrás de um matagal. Andei a pé até um morro pequeno de onde dava para ver a propriedade. A fazenda São Bento era enorme. Casa grande no centro, estábulos, currais, galpões, tudo cercado por uma cerca alta com arame farpado. Contei pelo menos 10 homens andando pelos pátios e tinha certeza de que havia mais dentro da casa. 2 Hilux estavam estacionadas na frente da casa. Uma delas era a mesma que levou Ana Cristina. Voltei para o caminhão e esperei o sol se pôr. Ia ter que entrar lá no escuro e ia ter que ser esperto. 20 homens contra um não era combate, era suicídio. Enquanto esperava, lembrei de uma história que meu pai contava sobre a Guerra do Paraguai. Ele dizia que o soldado brasileiro não ganhava pela força, ganhava pela esperteza. Quando você não pode enfrentar o inimigo de frente, João, você tem que ser mais malandro que ele. Quando escureceu completamente, peguei a corda, a lanterna, o revólver e o alicate. Deixei o caminhão escondido e caminhei até a fazenda pelas laterais, evitando a estrada principal. A cerca era alta, mas tinha um poste que dava para escalar. Usei o alicate para cortar alguns arames na parte de cima e passei por ali. Se alguém visse o corte na cerca, ia saber que tinha invasor na propriedade. Mas não tinha outro jeito. Caminhei agachado entre as árvores até chegar perto da casa. As janelas estavam acesas. Ouvi vozes vindas do interior, mas não conseguia distinguir o que falavam. Foi quando vi uma janela no segundo andar que estava entreaberta. A luz estava apagada lá dentro. Ana Cristina. Tinha que ser ela. Olhei em volta. Um homem fazia ronda perto dos estábulos, outro estava sentado na varanda da frente. Nenhum dos dois estava olhando na minha direção. Amarrei uma ponta da corda numa árvore forte e joguei a outra ponta até a janela do segundo andar. Não chegou. Precisava de algo mais alto. Foi quando tive uma ideia. O galpão de ferramentas ficava uns 20 metros da casa principal. Se eu conseguisse subir no telhado dele, talvez alcançasse a janela. Esperei o homem da ronda se afastar e corri agachado até o galpão. A porta estava trancada, mas havia uma janela pequena nos fundos. Quebrei o vidro devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Entrei no galpão e acendi a lanterna por alguns segundos. Ferramentas, sacos de ração, algumas celas de montaria e uma escada de madeira encostada na parede. Perfeito. Subi no telhado do galpão carregando a corda. Dali, conseguia ver direto na janela do segundo andar da casa. Amarrei a corda numa viga forte e joguei a outra ponta até a janela. Desta vez, chegou. Respirei fundo, segurei firme na corda e comecei a escalar a parede da casa. Quando cheguei na janela, empurrei ela devagar. Estava mesmo entreaberta. Ana Cristina estava sentada numa cama, as mãos amarradas nas costas. Quando me viu, os olhos dela se arregalaram. "João?" ela sussurrou. "Como você? Vim te buscar. Você é louco, tem homem armado em toda parte." "Eu sei. Por isso, a gente precisa sair daqui agora." Cortei as cordas que amarravam as mãos dela com o alicate. Ela esfregou os pulsos, tentando voltar à circulação. "João, tem uma coisa que você precisa saber. Meu pai
Ele não vai desistir nunca, nem se a gente fugir para o fim do mundo. A gente vai dar um jeito nisso. Não, você não entende. Ele já falsificou minha morte uma vez. Disse para todo mundo que eu morri afogada. Até fez velório falso. Na cabeça dele, eu já morri mesmo. Senti um frio na barriga. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode fazer qualquer coisa comigo, porque oficialmente eu não existo mais. Foi quando escutamos passos pesados na escada. Rápido, sussurrei. Pela janela. João, eu não consigo. Tenho medo de altura. Ana, é a única chance. A maçaneta da porta girou. Não tínhamos mais tempo. A porta se abriu com força. Antônio Ferreira entrou no quarto seguido de 2 homens armados. Era a primeira vez que eu via o homem de perto. Alto, cabelos grisalhos, olhos frios como pedra. Usava uma camisa social branca e botas de couro caras. Parecia mais um empresário do que um assassino. Então é você, ele disse, me olhando de cima a baixo. O caminhoneiro metido a herói. Ana Cristina se colocou na minha frente como se quisesse me proteger. Pai, deixa ele ir embora. Ele não tem nada a ver com isso. Tem sim, desde o momento que decidiu se meter no que não era da conta dele. Antônio fez um sinal para os homens. Eles apontaram as espingardas na nossa direção. Vocês 2 vão descer comigo, devagar, sem gracinha. Não tinha escolha. Descemos as escadas com os canos das armas nas nossas costas. A sala da casa era grande, com móveis de madeira escura e um crucifixo na parede. Parecia casa de gente religiosa, não de assassino. Antônio se sentou numa poltrona de couro e acendeu um charuto. Os 2 homens ficaram em pé atrás dele, armas em punho. Senta, ele disse, apontando para um sofá na nossa frente. Sentamos lado a lado. Ana Cristina estava tremendo, mas tentava não demonstrar. Sabe qual é o seu problema, caminhoneiro? Não respondi. Você não entende como as coisas funcionam aqui. Aqui é minha terra, minhas regras, e quem desobedece minhas regras... Ele deu uma tragada longa no charuto, soltou a fumaça devagar. Ana Cristina morreu há 3 dias, afogada no rio de Contas. Todo mundo viu o corpo, todo mundo foi no velório. Até teve missa de 7º dia. Como você conseguiu fazer isso? Ana perguntou, a voz quase sumindo. Não foi difícil. Uma menina da idade de vocês, mesmo tipo físico. Família pobre que precisava de dinheiro para o enterro. Eu ajudei com as despesas, eles não fizeram pergunta. Senti uma náusea subindo. O homem estava falando de falsificar a morte da própria filha com a mesma naturalidade de quem fala do tempo. E agora? Eu perguntei. Agora Ana Cristina vai assinar uns papéis transferindo a herança da mãe para mim. Documentos que eu preparei há muito tempo, só estava esperando a ocasião certa. E se ela não assinar? Antônio sorriu, mas não havia humor nenhum no sorriso. Ela vai assinar, porque a alternativa é vocês 2 sumirem no mato, igual já sumiu tanta gente por aqui. Ana Cristina respirou fundo, como se estivesse tomando coragem. Pai, eu quero saber uma coisa. A mamãe realmente morreu de câncer? A pergunta pegou Antônio de surpresa. Por um segundo, vi algo diferente no rosto dele. Não era remorso exatamente, mas era desconforto. Claro que morreu de câncer. Por que você está perguntando isso? Porque ela disse que desconfiava de você. Disse que você só casou com ela por interesse. E 1 semana antes de morrer, ela falou que estava com medo. Medo de quê? De você? O silêncio na sala ficou pesado. Antônio levantou da poltrona, caminhou até Ana Cristina e deu um tapa no rosto dela. O barulho ecoou pela sala. Não fala da sua mãe assim. Ana Cristina levou a mão na bochecha, mas não chorou. Olhou para o pai com uma raiva que nunca tinha visto nela. Você matou ela também, não foi? Sua mãe morreu de câncer. Mentira. Antônio levantou a mão para bater nela de novo, mas eu me levantei e segurei o braço dele. Chega. Os 2 homens apontaram as armas para mim, mas Antônio fez sinal para eles esperarem.
Larga meu braço, caminhoneiro. Só se você parar de bater nela. Ficamos assim por alguns segundos, me olhando nos olhos. Era um homem acostumado a mandar, a ser obedecido. Não estava gostando de ser desafiado. Você não tem ideia do que está fazendo. Tenho sim. Tô protegendo uma menina inocente de um covarde que mata a mulher indefesa. Foi a palavra covarde que o fez explodir. Ele se livrou da minha mão e me deu um soco no estômago. Dobrei no meio sem ar. Covarde é você, que se mete em família alheia. Você nem sabe do que essa menina é capaz. Do que você está falando? Conta para ele, Ana Cristina. Conta para o seu Salvador o que você fez 3 meses atrás. Ana Cristina ficou pálida. Pai, não. Conta como você matou o Rodrigo. Senti o mundo girar. Olhei para Ana Cristina, esperando que ela negasse, mas ela baixou a cabeça. Não conseguiu me olhar nos olhos. É mentira, eu disse. Rodrigo Tavares, Antônio continuou. Filho do fazendeiro vizinho, rapaz de família, noivo dela. Foram encontrar o corpo dele numa cachoeira, com a cabeça rachada numa pedra. Ana, diz que é mentira. Ela finalmente me olhou. Os olhos estavam cheios de lágrima. Não é mentira, João. Eu matei ele. O chão sumiu debaixo dos meus pés. 3 dias convivendo com ela, protegendo ela, e não sabia de nada. Por quê? Porque ele me forçou. Tentou me forçar. Eu empurrei ele. Não queria matar, só queria que ele parasse, mas ele bateu a cabeça na pedra e por isso você trouxe desonra para a família, Antônio disse. Por isso merece morrer. Ela se defendeu, eu disse, ainda tentando processar tudo. Não foi assassinato. Não importa. A família do Rodrigo quer justiça. A polícia está procurando ela. E se descobrirem que ela está viva, você planejou tudo isso, Ana Cristina disse, olhando para o pai com ódio. Você sabia que ia acontecer alguma coisa entre mim e o Rodrigo. Eu sabia que ele era um animal, mas achei que você ia aguentar quieta, como mulher de família deve aguentar. Filho da puta! Ana Cristina se levantou do sofá com uma fúria que não sabia que existia nela. Antes que qualquer um pudesse reagir, ela pegou um cinzeiro pesado da mesa e jogou na cabeça do pai. Antônio caiu para trás, atordoado. Os 2 homens hesitaram por um segundo, sem saber se atiravam na filha do patrão. Foi o segundo que eu precisava. Puxei o revólver da cintura e atirei no homem da esquerda. A bala pegou ele no ombro, ele gritou e deixou a espingarda cair. O segundo homem virou a arma para mim, mas Ana Cristina se jogou nele, desequilibrando a mira. O tiro pegou na parede, bem onde minha cabeça estava 1 segundo antes. Atirei de novo. Desta vez, não errei. O segundo homem caiu no chão, gemendo, segurando a perna. Antônio estava se levantando, sangue escorrendo da testa. Vocês não vão sair vivos daqui, ele disse, a voz cheia de ódio. Vamos sim, Ana Cristina respondeu. E você vai nos ajudar. Ela pegou uma das espingardas do chão e apontou para o próprio pai. Ana Cristina, o que você está fazendo? O que eu devia ter feito há muito tempo. Não faça isso, menina. Por que não? Você ia me matar mesmo. Pelo menos assim eu levo você junto. Vi nos olhos dela a mesma frieza que vi nos olhos do pai. Por um momento, foram 2 pessoas iguais, se olhando no espelho. Ana, eu disse baixinho, não seja igual a ele. Ela me olhou, a espingarda ainda apontada para o Antônio. Ele matou minha mãe, João. Eu tenho certeza agora. Pode ser, mas se você matar ele, como é que vai provar sua inocência? Como é que vai recuperar sua vida? Que vida? Eu estou oficialmente morta. Então a gente vai ressuscitar você. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. A espingarda tremeu nas mãos dela. Como? Seu pai vai confessar tudo. Vai confessar que forjou sua morte, que quer roubar sua herança e que sua mãe não morreu de câncer. Olhei para Antônio. Não vai? Nunca. Ana Cristina engatilhou a espingarda. Vai sim. O medo finalmente apareceu nos olhos de Antônio Ferreira.
Talvez a primeira vez na vida que ele sentia medo de verdade. "Tá bem", ele disse. "Tá bem, eu confesso." Peguei o celular do bolso e acionei o gravador. "Então fala." E pela primeira vez na vida, Antônio Ferreira disse a verdade. "Meu nome é Antônio Ferreira", ele começou, olhando para o celular que gravava tudo. A voz saía trêmula, derrotada. Eu forjei a morte da minha filha Ana Cristina. Subornei uma família pobre para usar o corpo da filha deles no lugar do dela. Fiz isso porque queria a herança que a mãe dela deixou. Ana Cristina mantinha a espingarda firme, apontada para o peito dele. Eu via que ela lutava contra a vontade de apertar o gatilho. "Continua", ela disse. "Minha esposa, Conceição, ela descobriu que eu estava desviando dinheiro da fazenda, dinheiro que era dela. Quando ela ameaçou me denunciar, eu coloquei veneno na comida dela, pouquinho de cada vez, durante semanas. Os médicos pensaram que era câncer." O silêncio na sala era ensurdecedor. Até os homens feridos no chão pararam de gemer. "E o Rodrigo?" eu perguntei. Rodrigo Tavares era um animal. Eu sabia disso. Mas a família dele tem muito dinheiro, muita influência. Se Ana Cristina casasse com ele, as terras iam se unir. Eu ia controlar tudo. "Você sabia que ele ia tentar forçar ela?" Antônio hesitou, mas o cano da espingarda na direção dele o fez continuar. Eu falei para ele que ela estava se fazendo de difícil, que precisava de um pouco de persuasão. Ana Cristina fez um barulho que era meio choro, meio rugido de raiva. "Você entregou sua própria filha para um estuprador. Era para ser só. Era só para ela parar de ser teimosa. Filho da puta." Ela deu um passo na direção dele, a espingarda tremendo nas mãos. Eu toquei no braço dela. "Ana, já chega. Já temos o que precisamos." Ela me olhou, os olhos vermelhos de lágrima e raiva. "Ele merece morrer, João. Merece. Mas não por suas mãos." "Por que não?" "Porque você não é ele." Ficamos assim por longos segundos, ela olhando para mim, eu olhando para ela. Finalmente, ela baixou a arma. "Tem razão." Peguei o celular e parei a gravação. Depois liguei para a Polícia Federal. "Alô? Quero denunciar um homicídio e falsificação de morte. Sim, vou mandar a localização." "Não, nós vamos esperar aqui." Desliguei o telefone e olhei para Antônio. "A Polícia Federal vai chegar em 1 hora. Você vai repetir tudo o que acabou de falar. Eles nunca vão acreditar em vocês. Eu tenho muita influência." "Não mais." Ana Cristina se sentou numa cadeira, finalmente soltando a espingarda. As mãos tremiam tanto que ela teve que apoiar nos joelhos. "João", ela disse baixinho, "eu matei um homem. Você se defendeu de um estuprador. Mas eu matei." Sentei ao lado dela, peguei as mãos dela nas minhas. "Ana, escuta o que eu vou te falar. Eu conheci muita gente nessa estrada. Gente boa e gente ruim. E posso te garantir uma coisa. Gente ruim não se arrepende do mal que faz. Gente ruim não fica acordada à noite pensando nas pessoas que machucou." Ela me olhou, esperando eu continuar. "Você está sofrendo porque tem consciência. Porque sabe que tirar uma vida, mesmo sendo em defesa própria, é uma coisa séria. Isso não te faz assassina. Isso te faz humana. E agora? Como é que eu volto a ter uma vida normal?" Olhei para Antônio, que estava sentado no chão, encostado na parede, derrotado. "A gente vai provar que você estava morta oficialmente. Vai provar que foi legítima defesa com o Rodrigo. E vai recuperar tudo que é seu por direito. Você acha que vai dar certo? Eu acho que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer." A Polícia Federal chegou 45 minutos depois. 3 carros, 6 homens. O delegado era um homem sério, de uns 50 anos, que escutou nossa história com atenção. "Essa gravação sozinha não prova nada", ele disse depois de ouvir a confissão do Antônio. "E o que mais vocês precisam?" Ana perguntou.
exumação do corpo que foi enterrado como sendo o seu, perícia para confirmar a identidade real, investigação na morte da sua mãe e testemunhas que confirmem os fatos. Quanto tempo isso vai demorar? Alguns meses, talvez um ano. Ana Cristina suspirou, como se todo o peso do mundo tivesse caído nos ombros dela. E até lá, o que acontece comigo? Eu oficialmente não existo. Você vai ficar sob proteção da Polícia Federal até resolvermos tudo. Ela olhou para mim com desespero. João, eu não quero ficar presa numa casa da polícia por um ano. Eu não aguento. Ana, me leva com você. O quê? Na estrada, no caminhão. Enquanto isso tudo não se resolve, me leva com você. O delegado balançou a cabeça. Não podemos permitir isso. Ela precisa ficar onde possamos protegê-la. Proteger de quem? Eu perguntei. O Antônio vai preso. Os homens dele também. Quem mais quer mal para ela? A família do Rodrigo Tavares, quando descobri que ela está viva. Ana Cristina se levantou da cadeira. Então, deixa eu viver pelo menos até descobrirem. Deixa eu sentir o vento no rosto, ver o sol nascer, ser gente de novo. O delegado olhou para mim. Você se responsabiliza por ela? Me responsabilizo. E se acontecer alguma coisa? Olhei para Ana Cristina. 3 dias atrás, eu era um homem morto por dentro, rodando as estradas do Brasil sem propósito nenhum. Agora, pela primeira vez em 3 anos, eu tinha um motivo para acordar de manhã. Não vai acontecer nada. O delegado suspirou. 2 meses, só 2 meses. Depois ela volta para proteção oficial. 2 meses. Ana concordou. Antônio Ferreira foi levado algemado. Antes de entrar no carro da Polícia Federal, ele olhou para Ana Cristina uma última vez. Você ainda é minha filha, ele disse. Não, ela respondeu. Sua filha morreu afogada há 3 dias, lembra? O carro foi embora, levantando poeira vermelha na estrada. Ficamos eu e Ana Cristina parados no pátio da fazenda, olhando os faróis sumirem na escuridão. E agora? Ela perguntou. Agora a gente vai embora daqui. Para onde? Para a estrada, para o mundo, para os lugares onde ninguém conhece nossa história. Caminhamos até onde eu tinha deixado o Scania escondido. Ana Cristina subiu na boleia e se sentou no banco do passageiro, no mesmo lugar onde tinha dormido na primeira noite. Liguei o motor. O ronco familiar do Scania encheu a cabine. João, ela disse quando já estávamos na estrada. Fala, você acha que a sua esposa ficaria orgulhosa de você? Pensei na Maria, na promessa que fiz para ela no hospital, na forma como ela sempre cuidou de quem precisava. Acho que sim. Ela devia ser uma mulher muito especial. Era. E você me lembrou dela hoje. Como assim? Na coragem. Na forma como você enfrentou seu pai, mesmo com medo. Maria sempre dizia que coragem não é não ter medo. Coragem é fazer o certo mesmo com medo. Ana Cristina ficou quieta por alguns quilômetros. Quando voltou a falar, a voz estava diferente, mais forte. João, obrigada. Pelo quê? Por me devolver minha vida. Olhei no retrovisor e vi a fazenda São Bento sumindo atrás de nós. Junto com ela, sumia também o homem vazio que eu era há uma semana. O homem que dirigia sozinho, carregando apenas saudade e arrependimento. Agora eu tinha companhia, tinha propósito, tinha alguém para proteger e cuidar. Ana, eu disse. Oi, obrigado você. Por quê? Por me devolver minha vida também. Ela sorriu. Foi o primeiro sorriso verdadeiro que vi no rosto dela desde que nos conhecemos. O Scania ronroneou estrada afora, carregando 2 pessoas que tinham achado uma razão para continuar vivendo. Na boleia, a foto da Maria balançava suavemente com os solavancos da estrada. Mas agora ela não estava mais sozinha. Agora havia 3 pessoas naquele caminhão. 2 vivas e uma que, mesmo morta, continuava cuidando de quem ficou. As águas do Rio de Contas tinham quase levado Ana Cristina.
Mas no final, foram essas mesmas águas que a purificaram, lavando dela toda a culpa e o medo que carregava, e a mim também. Porque às vezes a gente precisa mergulhar no fundo do rio para aprender a nadar de novo. Às vezes a gente precisa se afogar um pouco para entender o valor do ar. E às vezes, numa estrada perdida no meio do Brasil, Deus coloca alguém no nosso caminho para nos lembrar que a vida ainda vale a pena, mesmo quando parece que não. Principalmente quando parece que não. Fim. Esta história é uma lembrança de que sempre há uma estrada à nossa frente e que, por mais escura que ela pareça, sempre há alguém disposto a dividir a jornada conosco. Às vezes, é uma pessoa que salvamos, às vezes, é uma pessoa que nos salva. Na maioria das vezes, é uma pessoa que faz as duas coisas ao mesmo tempo, e isso, por si só, já vale toda a viagem.